Vivenciei esse local uma vez com um mantra. Repeti o mantra por alguns dias e quando parei, ele de repente ecoou como se eu estivesse rodeado pelo coro do tabernáculo mórmon. Milhares de vozes vindas de todas as direções, voltando no tempo, todas repetindo o mantra. Fiquei tomado por ele. Pensei que alguém estava me acionando, que eles tinham um rádio ligado na sala ao lado ou algo semelhante. Não conseguia acreditar que tinha sintonizado com aquele outro espaço onde o mantra é sempre entoado. Então, sugiro que será muito bom se vocês experimentarem a prática do mantra. E sugiro que poderá ser útil a vocês experimentar com a prática do sacrifício. Ambos, o mantra e o sacrifício, representam maneiras de transformar as nossas vidas em oferendas. Existe um anseio profundo dentro de nós para completar a roda do sacrifício, para fechar o círculo e, através do nosso sacrifício, mergulhar em Brahman, mergulhar no vácuo. Sacrifício e mantra são modos de sacralizarmos as nossas vidas, maneiras de tornar manifesto o nosso anseio de ficarmos livres e, com isso, nos tornarmos co-conspiradores com a nossa própria dissolução. À medida que testemunhei a minha própria vida, cada vez mais como uma oferenda, outras coisas nela passaram a ter menos importância para mim. Fazer para mim não era tão interessante quanto entregar para fora, para cima, para dentro. Maharaj me deu o nome de Ram Dass, e Ram Dass significa servo de Deus. Isso é, que a minha vida é oferecida ao serviço do Uno. Alguém disse para mim, por que você precisa de um nome tão estranho como esse? Você precisa ter um nome indiano? Não pode ser somente Dick Alpert? Certamente posso, mas ter um nome como Ram Dass é muito funcional, porque ele me fez lembrar de alguma coisa o tempo todo. Ram Dass, servo de Deus. Alguém diz Ram Dass e eu ouço servo de Deus. E isso imediatamente me lembra o motivo da minha viagem. Sobre esse processo de servir, do sacrifício e da transformação. Algumas vezes, quando eu estava com Maharaj, ele dizia alguma coisa para o Ram Dass, e eu estava ocupado sendo Dick Halpert, e sentia como se ele estivesse se dirigindo a alguém por cima do meu ombro. Talvez ele estivesse falando com alguém que eu seria quando cessasse de ser quem eu achava que era. E quando eu me tornasse isso, então todos os meus atos estariam destinados a transformar o meu próprio ser, e também a todos os outros. A oferenda final que fazemos é o sacrifício das nossas próprias viagens pessoais, de todas as coisas que pensamos que somos. Nossos corpos, nossas personalidades, nossos sentidos e nossos sentimentos. E então, com a crescente liberdade que isso traz, chegamos a um reconhecimento mais profundo de Brahman, daquilo que está por trás, daquilo que é o não ser, daquilo que é a fonte da qual tudo se mantém alimentado. E com o total reconhecimento dessa raiz espiritual do universo, o sacrifício assume ainda um outro aspecto. Ele se torna o sacrifício da própria forma, o sacrifício de toda vibração mundana, o sacrifício de toda a vida e de toda a existência como a conhecemos, no espírito. É como se estivéssemos vertendo tudo na boca de Brahman, no fogo que é Brahman. Estamos despejando ali dentro e todos os nossos esforços, cada ato das nossas vidas, se torna essa única oferenda. Estamos, na verdade, voltando nós mesmos para dentro, até finalmente sermos o Atman, sermos a luz interior, sermos a consciência, sermos a amplidão, sermos a presença, sermos a... Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço
e até o próximo vídeo. Em todo o Gita encontramos referências ao papel na vida espiritual, de práticas que poderiam ser chamadas de renúncias. Elas estão relacionadas, de certa forma, ao sacrifício. São atos de purificação destinados a encurtar os elos que nos ligam aos reinos mundanos. O Gita não entra nessas práticas em tantos detalhes como poderíamos esperar, devido à suposição subjacente de que todos já as conheciam. O Gita não foi escrito com a nossa mentalidade atual da Kali Yuga. A mentalidade da Era das Trevas na qual vivemos, um período em que ficamos totalmente perdidos nas coisas do mundo. O Gita assume que Arjuna já conhecia e praticava todos os atos de purificação que a maioria de nós está somente começando a considerar. As práticas de purificação são essencialmente técnicas para nos colocar em uma posição onde seremos preparados para vivenciar o conhecimento direto e em primeira mão de Brahman. Elas fazem isso criando uma estrutura através da qual podemos nos afastar das coisas que nos mantêm aprisionados, coisas que continuam a criar karma para nós o tempo inteiro. Isso é, todos os rituais de purificação no hinduísmo, e existem rituais no budismo, cristianismo, judaísmo, islamismo e também na maioria das outras religiões, e as práticas se sobrepõem. Todas as renúncias são realizadas a fim de nos preservar, para que não geremos um karma tão pesado para nós. Até isso acontecer, ficamos constantemente preocupados com o material que estamos criando a cada dia. No momento em que a preocupação diminuir um pouco, teremos um espaço onde poderemos iniciar um novo enfoque e aprofundar a nossa meditação. E então, junto com esse aprofundamento, virá a sabedoria superior. Esse é o princípio por trás da prática. De certa forma, a purificação é um tipo de publicidade. Você considera o seu corpo como ele é agora, a sua mente como ela é agora, e os seus sentimentos como eles são agora. E bem aqui, nesse lugar, está Brahman, o estado iluminado. Bem aqui, nesse momento. Não está lá ou ali. Não está na Índia ou no Tibete. Não está guardado em segredo por ele ou ela. E não está nesse livro e nem naquele. Está bem aqui e você é ele nesse momento. Bem, então qual o objetivo da purificação? Qual, na verdade, é o alvo de qualquer uma dessas práticas, se já somos Brahman? Elas visam nos livrar de qualquer coisa que nos impeça de realmente saber quem somos nesse momento. De um ponto de vista prático, estamos em frente a um paradoxo interessante. Em um nível da nossa compreensão intelectual, sabemos que já temos todas as riquezas. Sabemos que somos o Atman, que somos o Buda, que somos livres. Sabemos tudo isso. Mas se olharmos para dentro, notaremos que, embora saibamos tudo isso, de certa forma, não acreditamos. É isso que os métodos da purificação visam, nos tirar de onde achamos que ainda estamos, para onde não achamos que estaremos jamais. Por isso temos todas essas práticas como o Karma Yoga e o Jnana Yoga, como o sacrifício e o mantra, como a renúncia e a purificação. Todas elas, por alguma via, são projetadas para superar o bloqueio entre o nosso conhecimento e a nossa crença. Somente para dar uma forma à nossa discussão, temos alguns slokas do Gita. Pois o homem que renuncia a todos os desejos e abandona todo o orgulho da posse e do ser, atinge o objetivo da paz suprema. Saiba que um homem de renúncia verdadeira é aquele que não anseia nem odeia, pois aquele que está acima dos dois contrários logo encontra a sua liberdade.
Quando na lembrança ele recolhe todos os seus sentidos, das atrações, dos prazeres dos sentidos, assim como uma tartaruga encolhe todos os seus membros, então a sabedoria é serena. A atração dos nossos sentidos é o que nos mantém presos. E o processo de purificação, que o Gita parece estar recomendando aqui, é a renúncia aos sentidos. Separar os sentidos dos seus objetos usuais, pois os sentidos perambulam aqui e acolá. Lembre-se de que Buddhi, que é a alma, pode ser puxada para baixo pela mente inferior, manas, que por sua vez pode ser capturada por índrias, os sentidos, que estão fixados nos objetos dos sentidos. São estes os níveis. Existe um objeto do sentido, um sentido, uma mente que conhece o sentido e existe uma mente superior, que pode ficar presa na influência mundana exterior, que pode ser tragada pela mente pensante e pelos sentidos. Se ela resiste à influência dos sentidos, ao se recolher e se voltar para dentro, ela se torna, pelo contrário, um reconhecedor do Atma. Esse processo é promovido pelos nossos atos de purificação. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos abordar um pouco mais rapidamente os outros yamas, mas acredito que tenha sido válido dedicar um tempo suficiente para explorar mais profundamente uma prática como a de ahimsa, para obtermos uma visão total dela. Poderemos facilitar a maneira como aceitamos essas práticas, a princípio sem entrar em conflito com os assuntos que realmente combatemos, quando tentamos implementá-las em nossas vidas. O segundo yama é satya, a verdade, não mentir. Disse Gandhi, a verdade é Deus e Deus é a verdade. E a vida dele foi uma confirmação de alguém que estava tentando viver o mais próximo possível da verdade. Uma vez, uma mulher foi procurar Gandhi, levando seu filho pequeno, e pediu, Mahatmaji, por favor, diga ao meu menino para parar de comer açúcar. Gandhi respondeu à mãe, volte daqui a 3 dias. 3 dias depois, a mulher e o menino voltaram, e o Mahatma Gandhi disse para o menino, pare de comer açúcar. A mulher ficou confusa e perguntou, por que foi necessário que retornássemos somente depois de 3 dias para que dissesse isso ao meu filho? Gandhi respondeu, há 3 dias eu não tinha parado de comer açúcar. Isso coloca obstáculos bem elevados. É um alto nível de veracidade a ser exigido de nós mesmos, e a prática de Satya está ligada a moldar nossas vidas nesse nível de verdade interno. Mas no ponto em que a maioria de nós se encontra, não temos uma conexão profunda o suficiente com a verdade para sermos corretos em cada nível, mas podemos começar sendo corretos naqueles que conseguirmos. Aprenderemos a ouvir a verdade e a viver pela verdade, mesmo que isso implique em algum custo para nós. Mahatma Gandhi estava uma vez conduzindo uma marcha. Várias pessoas tinham deixado seus empregos e vindo de longas distâncias para participar dela. Mas após o primeiro dia, Gandhi chamou seus representantes e disse, isso está errado. Essa marcha não é uma boa ideia. Vou dissolvê-la. Os representantes ficaram transtornados e responderam, mas Gandhiji, não faça isso. As pessoas vieram de vários lugares para tomar parte na marcha. Não podemos interromper agora. E Gandhi respondeu, eu não conheço a verdade absoluta. Somente Deus a conhece. Sou humano. Conheço somente a verdade relativa. E isso muda de dia para dia. O meu compromisso deve ser com a verdade e não com a consciência. Isso é, devo honrar o meu compromisso com a verdade, mesmo que isso signifique reverter meu comportamento em relação a ela.
Com frequência, descobrimos que, à medida que prosseguimos alegremente em nosso caminho espiritual, temos de reverter nossas atitudes se quisermos permanecer fiéis à nossa verdade. Descobrir o nosso Dharma lembra um pouco a descoberta de um campo flutuante. Ele nunca é o mesmo. Está sempre mudando a sua localização. Vocês acham que sabem qual é a sua rota? Acabaram de adquirir seu equipamento, camas e distintivos, tudo de acordo com seu nível. E de repente, o cenário muda e tudo acaba. O que fazer? O meu compromisso deve ser com a verdade e não com a consistência. Doem todo o seu equipamento para a loja mais próxima do Exército da Salvação e sigam em frente. Após um tempo, vocês passarão a alugar os uniformes. Não os comprarão mais porque perceberão que mudarão de uma viagem para outra muito rapidamente. Vocês somente permanecerão o mais próximo possível da sua verdade. Maharaj estava sempre me lembrando para dizer a verdade. Era um dos seus diálogos regulares comigo. Ramdas, fale a verdade. Sim, Maharaj. Ele alternava esse diálogo com o outro, e ele me chamava e dizia, Ramdas, abandone a raiva. Sim, Maharaj. Parecia fácil não sentir raiva. Ele continuava a alternar as duas injunções. Ramdas, fale a verdade. Ramdas, abandone a raiva. Mas no templo havia todos aqueles ocidentais que tinham vindo para a Índia comigo. Era uma falha minha eles terem vindo. Maharaj me aconselhara a não falar dele para ninguém, mas eu falara. E agora eles estavam ali, todos se apoiando em mim, e eu estava realmente sendo interceptado por eles, quando na verdade queria estar com os indianos. Por isso estava começando a detestar todos eles. Então comecei a considerar as instruções do Maharaj e pensei, o Senhor sabe, a verdade é que eu realmente não gosto dessas pessoas. Queria fazer o que o Maharaj dissera, e não abrigar a raiva em mim. Por outro lado, tudo o que sempre fizera no passado foi ser um bom menino e pretender não ficar com raiva. Tinha abdicado da verdade para não parecer raivoso, mas por dentro eu era um caldeirão permanentemente fervente. Então decidi, por que não faço tudo diferente dessa vez? Para mudar, direi a verdade, e a verdade é que não consigo suportar nenhuma dessas pessoas. Então comecei a ser realmente honesto. Alguém entrava no meu quarto, eu olhava para ele e dizia, saia já daqui, você não me faz bem. A pessoa respondia, o que foi que eu fiz? E eu dizia, não sei, você é legal. Bem, após 2 semanas de dizer a verdade, eu não estava falando com nenhum deles. E todos estavam prontos para me mandar pentear macacos. Nós, ocidentais, ficamos em um hotel na cidade e todos os dias íamos de ônibus para o templo. Aconteceu de, naquela época, eu estar realizando uma tapásia, que era de não tocar em dinheiro. É uma austeridade interessante de realizar, porque você começa a compreender como o fato de ter um trocado no bolso é um jogo poderoso. Sem ele, tudo fica fora do alcance. Você não pode suspirar por um sorvete se não tiver dinheiro. Além disso, fica dependente. Precisa de alguém com uma bolsa para levar o seu dinheiro se quiser almoçar ou pegar um ônibus. Mas nesse ponto dos meus relacionamentos, eu estava tão zangado com todos que nem deixaria que alguém pagasse o ônibus para mim, o que significava que tinha de caminhar até o templo, isso é, 12 quilômetros. Então, eu andava até o templo. Era realmente uma bela caminhada, atravessando colinas verdes e bosques, mas eu estava tão zangado com todos que não percebia a paisagem. Estava ocupado, me sentindo furioso durante todo o percurso, porque eles já estavam no templo, aproveitando a presença de Maharaj, enquanto eu gastava horas caminhando.
E tudo porque eu era tão bom que não estava tocando em dinheiro. Mas certamente não deixaria nenhum daqueles safados pagar a minha passagem. Quando chegava no templo, eu estava fervendo. Eu chegava logo depois de terem almoçado. Um dos companheiros, com quem eu estava particularmente furioso, trouxe um prato de comida e se sentou bem na minha frente. Eu não quis receber o alimento das mãos dele, e por isso peguei o prato de folha e joguei no seu rosto. Do outro lado, Maharaj assistiu a tudo. Ramdas? Atravessei o salão e me sentei diante dele, e ele perguntou: há alguma coisa que está te perturbando? E eu disse que sim. Não consigo enfrentar o Adharma, não consigo suportar isso em todos nós, que nos leva a uma ilusão mais profunda. Não consigo suportar isso neles. Eles são tão impuros. Não consigo suportar isso em mim. Na verdade, odeio a todos no mundo, exceto o Senhor. E então, comecei a chorar. Não somente a chorar, mas realmente a soluçar e lamentar. Maharaj tentou me consolar. Acariciou a minha cabeça, levantou-se para apanhar leite e me alimentou. Ele estava chorando e eu me lamentava de dor. Quando terminei com meu lamento, ele me disse: pensei ter lhe dito que não abrigasse a raiva. E eu disse: sim, mas também me disse que falasse a verdade. E a verdade é que estou com raiva. Ele então se inclinou para mim, até que seu nariz encostou-se ao meu, e nos encaramos olhos nos olhos. Abandone a raiva e fale a verdade. Comecei a retrucar, mas, porém, naquele momento, compreendi minha situação. Ia dizer a ele que eu não sou assim, e naquele instante vi diante de mim a imagem de um caixão, e no caixão estava uma imagem de quem eu pensava ser. E o Maharaj estava dizendo para mim, estou lhe mostrando quem você é, e quem você será após ter acabado com quem pensa que é. Então olhei para todas aquelas pessoas, todas a quem detestava, e vi que um pouco além da superfície, com uma pequena mudança no olhar, eu as amava incrivelmente. De repente vi que a única razão de estar zangado com elas era porque eu tinha um modelo de como eu pensava que deveria ser, que era diferente do que acontecia. Como você pode se zangar com alguém por ser o que ela é? Estará tentando brincar de Deus? Eles estão somente sendo aquilo que Deus as fez. Por que você se zangou? Alguém está mentindo para você? Elas estão somente engajadas em sua viagem kármica. Por que você está transtornado? Bem, não achei que estavam mentindo para mim. Oh, as expectativas. Esse é o seu problema. Na próxima vez em que ficar zangado, observe mais de perto aquilo que o está deixando zangado. Compreenderá que sente raiva porque Deus não fez o mundo da maneira que você acha que deveria ter feito. Mas Deus fez o mundo da maneira que teria de ser. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. A prática de Satya requer que em todos os nossos atos, no trato com as outras pessoas, na direção do nosso curso espiritual, qualquer que seja ela, permaneçamos o mais próximo da verdade que pudermos. Maharaj me disse: a verdade é a tapásia mais difícil e a austeridade mais dura, a mais inflexível de ser seguida. Explicou: as pessoas o odiarão por dizer a verdade, e algumas vezes elas odeiam realmente. As pessoas rirão de você e o insultarão, e até poderão matá-lo, mas é preciso que você fale a verdade.
O problema é que só podemos falar a verdade quando cessamos de nos identificar com a parte de nós que achamos ter de proteger. Se tivermos medo de que riam de nós, ou de sermos insultados ou mortos, não poderemos falar a verdade. Não poderemos dizer a verdade se estivermos ocupados protegendo alguma posição. Somente quando compreendermos que não somos tão vulneráveis quanto tememos ser, é que poderemos nos permitir falar a verdade. Digamos que eu lhe fale a verdade e vocês não gostem dela. Se levantem e saiam. Isso é problema de vocês e não meu. Mas se eu precisar do amor de vocês, do seu amor interpessoal, não poderei me arriscar se quiserem ir embora. Por isso, não poderei falar a verdade. Nunca poderei ser direto com vocês se precisar de alguma coisa de vocês. Por isso, para lhes falar a verdade, terei que desistir de qualquer necessidade que houver em mim. Por isso, Satya é uma prática de renúncia. O que precisamos renunciar são os apegos que nos impedem de falar a verdade. Esse é um aspecto bem profundo sobre a verdade. Quando estamos firmados na verdade, realmente enraizados na verdade, a sua palavra assume o poder, de modo que, quando vocês falam alguma coisa, isso basta. Quando vocês concedem uma bênção, a bênção é dada. Ela simplesmente acontece. Quando vocês dizem, está curado, a pessoa fica curada. Esse é o poder da palavra. Se a palavra vier de um ponto de total verdade. Porque então ela vem do local em vocês, onde estão tão conectados ao núcleo mais profundo da própria verdade, que tudo que vem de vocês é correto em todos os níveis. As purificações das práticas de Satya nos preparam para esse tipo de verdade. A terceira prática de Yama que gostaria de falar é a chamada aparigraha. Ela significa, literalmente, não acumular, mas é também interpretada como significando não cobiçar, não possuir ou não dar e não receber. Não dar e não receber não significa que nada seja transferido. Está ligado ao espírito no qual o dar e o receber são realizados. Ela reconhece que o doador e recebedor são o mesmo. Por isso existe uma liberação de qualquer cobiça na transação. Esse é o núcleo da prática de aparigraha. Eu costumava tergiversar um pouco com meu pai, sempre em torno do assunto de dinheiro. Meu pai era uma pessoa carinhosa, maravilhosa e rica. E eu era um rapaz carinhoso, maravilhoso e pobre. Ele me perguntava, Rich, que é um nome engraçado para ser considerado diminutivo de Richard, está precisando de alguma coisa? E eu sempre respondia, não. Ele nunca dizia, Rich, aqui estão $1000, ao que eu diria, obrigado. Mas ele perguntava, está precisando de alguma coisa? Tudo o que eu tinha que responder era, sim, preciso de $1000, e eu os teria. Mas se eu pedisse aqueles $1000, viriam envoltos com vários fios, como uma fina teia de aranha. Fios como, esse menino ainda precisa de mim. Ou, esse menino ainda não conseguiu ganhar dinheiro para ter uma vida decente. Ou, tudo o que eles querem de mim é o meu dinheiro. Com toda essa paranoia ligada ao dinheiro, a maioria de nós não consegue se permitir entrar no negócio de dar e receber. A maior parte do nosso doar, em grande parte do tempo, acontece porque queremos algo em troca. Isso não é generosidade, é cobiça. Mesmo que não esperemos algo material, no mínimo esperamos que alguém aprecie o nosso gesto. Queremos que nos agradeçam por isso. Ou talvez queiramos o retorno de ter uma boa imagem de nós mesmos, como um doador. Mesmo que doemos anonimamente, é somente uma publicidade mais sutil. Vejam como sou bom. Eu doei anonimamente.
Compreenderam? Outro alimento para o ego. Ao lidar com dinheiro, é aconselhável tentar adotar a noção de que vocês são meramente o contabilista da firma. Não é um dinheiro seu. Vocês estão ali para administrá-lo de maneira responsável. Não era realmente o dinheiro do meu pai, e ele era meramente o zelador daquela energia naquele momento, porque era o seu karma desempenhar aquele papel. É karma seu lidar com o seu dinheiro ou com qualquer outra face no mercado da energia que lhe tenha sido destinado. Mas a energia não lhe pertence. Todos nós estamos somente movimentando a energia de Deus, passando-a de mão em mão. As pessoas com frequência me trazem pequenos presentes. Ocasionalmente, alguém deseja me dar alguma coisa e acho que posso receber, porque sinto que elas desejam alguma coisa ao me darem o presente. Outras, simplesmente, possuem uma coisa bonita que desejam partilhar comigo. Então recebo o presente e o uso por um tempo, e depois o passo adiante para alguém. É somente um partilhar de energia. Não é sua e nem minha. Então, de quem ela é? Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Quando os Estados Unidos doam comida como um auxílio no exterior, como uma partida de trigo para Biafra, nela vai estampada: doação dos Estados Unidos da América. É como se estivéssemos exigindo gratidão. E no final, todos acabam nos odiando e não conseguimos compreender por quê. Em primeiro lugar, porque não é um presente nosso. O trigo é de Deus. Por que estamos fazendo um grande alarde sobre isso? Porque ele cresce em nossa terra. Nossa terra? Tem certeza? Minha mãe costumava passear pela nossa propriedade, dizendo: essa é minha árvore, essa é minha casa, essa é minha tralalá. Conceito errado esse de minha árvore. Elas são árvores de Deus. Ninguém possui nada. Isso é um absurdo. Estamos somente trabalhando a energia que está passando através de nós. Se temos energia, somos responsáveis por ela. Podemos utilizá-la para criar mais céu ou mais inferno. Podemos aliviar o sofrimento de seres conscientes ou afundá-los mais na ilusão. A maneira como a utilizaremos dependerá se pensamos que a energia nos pertence e se pensamos que os outros seres são nós. Não podemos, simultaneamente, proteger nossa pequena casa, acumular e, ao mesmo tempo, abrir nossos corações para outras pessoas. Praticar a parigraha é renunciar ao escopo do primeiro chakra como possessividade e ganância, para que possamos agir de modo mais consciencioso com todas as energias que nos foram dadas. Asteia, não roubar, é óbvio. Se todos somos nós, a quem vocês irão roubar? Vão depenar a si mesmos? Irão roubar a lata de biscoitos da sua casa? Estarão somente tirando de vocês mesmos. Não existe eles no seu universo. Vocês não conseguem roubar. É simples. Então, para roubar, vocês precisam ver a sua vítima como o outro. Isso significa que roubar nos afunda mais na ilusão do eu e você, que é a ilusão da identidade, que é a ilusão do separatismo. Esse, do ponto de vista espiritual, é o motivo do não roubar ser parte da prática do Ashtanga Yoga. Não é devido às nossas ideias usuais sobre moralidade. É porque, para roubar, temos de ver a outra pessoa como ela, o que exclui a visão de vê-la como nós. Isso nos afasta do único
sem rodeios. Quando vocês atingem um ponto em que são absolutamente íntegros em seus relacionamentos com as outras pessoas, começam a reconhecer que o aspecto divertido não é se sentir paranoico o tempo todo. Existe uma sensação de liberdade em vocês, compreenderem que realmente não desejam criar tudo aquilo que provém de manter relacionamentos com as outras pessoas que possuem elementos de desonestidade inserido nelas. É como a diferença de sentir que atravessaram a fronteira auxiliados pelos entorpecentes e depois atravessá-la sem os entorpecentes. Devido ao meu nefasto passado psicodélico, fiquei na lista por um longo tempo, e quando os agentes da alfândega pinçavam o meu nome, as luzes se acendiam, campainhas tocavam e os agentes corriam para os telefones, porque eu era realmente um mau elemento. Então começavam a vistoriar tudo que eu carregava. Olhavam dentro dos meus tênis e viravam todos os bolsos das calças para o lado de fora. E eu ficava sentado, repetindo mantras e me divertindo com toda aquela cena. Eu observava bons servidores públicos realizando seu trabalho. Após um tempo, eles notaram que eu não estava me preocupando com toda a paranoia que aquele tipo de cena geralmente cria. E terminamos ficando amigos. Levava cerca de 2 horas, mas tudo bem, a gente aprende a andar mais devagar. Afinal, como diz Maharaj, todos fingimos. Para evitar nos separar das outras pessoas, paramos de afastá-las. Praticamos asteia e, embora eu pense que a maioria de nós já renunciou ao roubo na forma mais literal e óbvia, a prática de asteia no Ashtanga Yoga vai bem mais fundo do que somente isso. É uma prática bem mais sutil. Não é somente o lado físico, como não roubar a carteira de alguém. Praticar asteia inclui coisas como não aceitar um elogio não merecido e não receber créditos pelas ideias de uma outra pessoa. Significa, no sentido mais amplo possível, não se apropriar de nada, material ou não, que não seja seu por direito. Isso é asteia. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Guardei para último lugar a ausência de luxúria, porque não acredito que a maioria de nós realmente deseja ouvir sobre esse assunto. A palavra que é utilizada para isso, Brahmacharya, significa literalmente comportar-se como um discípulo de Brahma e vincula a abstenção da luxúria em todas as suas formas. Significa renunciar ao desejo apaixonado por um objeto, em pensamento, palavra e ato, em todas as condições, lugares e momentos. E agora um exemplo de peso, Santo Agostinho. Como sabem, rezava: Senhor, dê-me castidade e o comedimento, mas não já. Talvez este seja o lema apropriado para nós nesse momento. Pelo fato de termos nascido em uma encarnação como um animal que reproduz a espécie através do acasalamento, todos esses desejos decorrentes são fortes em nós. Pertencem ao segundo chakra e existe muita energia ali localizada. Dentro da nossa própria sociedade, tudo conspira para tornar o segundo chakra um templo de adoração, com a revista Playboy como Bíblia. Gandhi disse: a única razão para se ter sexo é a reprodução. Mas descobri que muito poucas pessoas em uma plateia ocidental estão prontas para ouvir isso. Quando leio essa citação, as pessoas se retesam e dizem: não venha com esse moralismo, os tempos atuais são de liberdade sexual. A primeira vez em que fiz essa citação de Gandhi foi numa conferência que proferi em Berkeley.
no início do movimento de liberdade sexual. Havia cerca de 50 pessoas na plateia e um casal na primeira fila estava se acariciando bem ali na minha frente. Acredito que estivessem afirmando a sua liberdade sexual. Quando li a frase de Gandhi para a plateia e comecei a falar sobre a sua filosofia e as razões por trás dela, vi o casal ficando cada vez mais irrequieto e, após alguns minutos, o rapaz perdeu a sua ereção e toda a afirmação terminou abruptamente. Mas Brahmacharya não é uma afirmação moralista sobre nós. É o mesmo que acontece com o jejum. Não o seguimos porque somos bons, mas porque estamos prontos para terminar com o jogo da luxúria. É interessante considerar que se alguém está caindo de um penhasco, ou se o seu carro está descontrolado, provavelmente a pessoa não estará se sentindo muito sexy. Quando se trata de sobrevivência, a luxúria parece desaparecer. É como se saísse pela janela. Naquele momento, vocês estão totalmente direcionados para permanecer vivos. Agora imaginem que estão tão preocupados em chegar a Deus que poderá acontecer a mesma coisa, que a sua luxúria simplesmente desaparecerá. Não que vocês façam isso acontecer da mesma maneira que vocês perderam o desejo sexual quando o carro estava descontrolado. Simplesmente acontece. Esse é o verdadeiro Brahmacharya, quando a luxúria desaparece. Não quando vocês a estão controlando, porque se a estiverem controlando, vocês a empurrarão aqui para ela surgir ali. Quando vocês trabalham com sistemas de impulsos poderosos como o sexo, o jejum ou a respiração, estão trabalhando com um aspecto profundamente enraizado em nós. É o material primordial das nossas encarnações. E não podemos lidar com eles levianamente. Cada um de nós deve lidar com níveis diferentes de energia dentro desses sistemas e com níveis diferentes de apegos. Por isso, algo que é certo para uma pessoa é totalmente errado para outra. Devemos acessar uma prática de purificação como Brahmacharya com tudo isso em mente. Por isso, para alguns de nós, a necessidade absoluta nessa encarnação é que nos casemos e tenhamos filhos. E para outros, isso estaria fora de cogitação. E devemos lutar nesse sentido. Se tivermos um modelo em nossas cabeças, que para nos santificarmos deveríamos agir dessa forma ou daquela outra, ficaremos agarrados aos nossos modelos e não conseguiremos ver a verdade sobre o que de fato precisamos fazer. Tudo isso exposto, ainda existem boas razões para a ênfase do Brahmacharya, no Ashtanga Yoga. Uma razão está na maneira como a luxúria envenena os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Vamos deixar claro que estamos falando aqui de luxúria, e não da sexualidade que está ligada ao amor. A luxúria transforma outra pessoa em um objeto. O amor faz exatamente o oposto. Quando vocês sentem luxúria por uma pessoa, vocês a veem como um corpo, algo para satisfazer as exigências do seu segundo chakra. Sempre que vocês virem uma outra pessoa como um objeto para ser manipulado pelos seus próprios propósitos, se esqueceram de que estão lidando com uma outra manifestação de Deus. Uma segunda razão para considerar o Brahmacharya repousa no fato de que a energia sexual é somente isso, uma energia. É meramente mais uma forma de energia. E existem estágios em nosso sadhana em que a quantidade de energia que temos disponível em nós é muito importante. Nesse ponto, vocês desejarão conservar a energia sexual para tê-la disponível para outros usos. E então, vocês adotam a prática do Brahmacharya. E o hinduísmo não é a única tradição que a ensina. Vários caminhos espirituais sugerem que em determinados estágios de desenvolvimento espiritual
é aconselhável minimizar a atividade sexual, porque ela gasta muita energia que poderia ser utilizada de maneira diferente. E é verdade, posso afirmar. Quando eu estava realizando práticas de Hatha Yoga e Pranayama muito intensas, nas quais a respiração é interrompida por períodos de tempo prolongados e a energia pode subir pela coluna vertebral, eu estava usando toda a energia de que dispunha. Mas as paixões estavam sempre à espreita. Embora estivesse ingerindo alimentos sattvic, leves e puros, e estivesse vivendo num ambiente bem assexuado, em um templo na Índia, mesmo assim, ocasionalmente os fluidos sexuais fluíam e acontecia um sonho molhado ou uma masturbação. Por um tempo depois disso acontecer, toda a minha prática de pranayama mudava. Simplesmente não funcionava bem. As energias não estavam disponíveis para ela. Pude ver, por mim mesmo, a razão para a prática do Brahmacharya. Tinha vivenciado evidências da maneira como o processo funcionava. Mas existe, naturalmente, um acesso alternativo para o uso espiritual da energia sexual, que à primeira vista é bem diferente da prática Brahmacharya, de conservar a energia. É a prática que chamamos de Tantra Yoga. Independente da imagem compuscada que esse nome possa despertar em vocês, o Tantra é, na verdade, uma forma altamente técnica da atividade sexual espiritualizada. Para começar, não está muito ligada ao orgasmo. É mais voltada para unir opostos polares, para criar uma liberação prolongada de energia e depois usar essa energia para preencher pontos cada vez mais claros e mais vazios. As técnicas tântricas são métodos para fazer gerar essa energia e depois permanecer com ela por períodos prolongados de tempo, sem ficar ansioso para atingir o orgasmo. O Tantra sexual não é uma escalada pessoal gratificante. Não que vocês não a apreciem. E esse é o paradoxo existente nela. Mas se vocês forem pegos, gostando da sensação, terão perdido tudo. O Tantra sexual é baseado na suposição de que vocês estão usando a dança sexual como um upaya, um método para chegar a Deus. Somente isso. E quando é realmente utilizada dessa maneira, é uma ferramenta poderosa para o despertar. Mas o Tantra traz também muita autoilusão. Muitas pessoas não desejam desistir do sexo, mas querem parecer santificadas. E por isso dizem, estou seguindo o Tantra. Certamente é verdade que toda energia no universo, incluindo a energia sexual, é sua de alguma maneira. E é verdade que quando vocês finalmente perceberem quem realmente são, poderão realizar isso a cada dia e permanecer com Deus sempre. Mas até chegarem a esse ponto, as práticas sexuais tântricas são como brincar com fogo. Vocês precisarão estar bem conscientes para usar o Tantra como uma prática e não como uma diversão. O fato de haver mestres tântricos que conseguem não significa que seja fácil. Como Kalu Rinpoche gostava de comentar sobre Trungpa e seus alunos. Quando você chega ao alto de uma montanha com um pássaro e o pássaro voa, não pense que você também pode voar. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Existe mais uma razão para incluir o Brahmacharya na lista dos yamas. Além de objetivar a outra pessoa, a esgotar as nossas reservas de energia, a luxúria é atraente.
Ela nos ajuda a ficar aprisionados em nossos desejos. A cada vez que realizamos um ato em resposta a um desejo, terminamos reforçando a probabilidade de ter novamente aquele desejo no futuro. Isso não é metafísica. É somente uma teoria direta de aprendizagem da psicologia. Você satisfaz o seu desejo, você reforça a motivação. Ou, como disse Buda, a corrupção é como os gatos. Se você os alimenta, eles continuam aparecendo. A cada vez que nos perdemos pensando que somos aquele que deseja, alimentamos o desejo. Se eu como uma pizza e me ocupo sendo aquele que come a pizza e me delicio com ela, aumento a probabilidade de desejar uma pizza no futuro. Mas existe uma outra maneira de comer a pizza. Se enquanto estiver comendo a pizza, eu permanecer ali comendo, mas não pensar que sou aquele que come a pizza, e se, embora o prazer de comer a pizza esteja ali, não estou pensando que sou aquele que degusta a pizza, então o meu espaço em torno do ato de comer aquela pizza não está me atraindo. Pelo contrário, ele estará me afastando cada vez mais do meu apego em ser o comedor da pizza. E, portanto, estará minimizando a probabilidade de que a minha atenção seja atraída pelo cheiro desprendido por cada casa de pizza enquanto desço pela rua. O mesmo ato, mas totalmente diferente. O mesmo acontece com a sexualidade. Quando vocês praticam o Brahmacharya, quando renunciam à sua sexualidade, isso não significa necessariamente que interromperão o jogo, ou que anularão o sexo. Brahmacharya é menos mudar o que vocês fazem em relação à sexualidade do que desenvolver uma postura perceptual diferente em relação às suas ações, de modo que essas ações os alimentem para o seu despertar em vez de levá-los de volta a dormir. O verdadeiro Brahmacharya e o verdadeiro Tantra são ambos atos de renúncia. E ao que vocês estão renunciando em ambos os casos são os seus sistemas de desejo. Saibam que um homem de verdadeira renúncia é aquele que não anseia por nada, diz o Gita. Não anseia. Esse é o significado mais profundo de Brahmacharya. É o mesmo princípio que mencionei na minha experiência do jejum. Em um nível mais superficial, renúncia significa renunciar ao próprio objeto, mas no sentido mais profundo, é renunciar ao nosso apego ao objeto, a nossa ansiedade por ele. Então, se nos comprometemos ou não com um ato, é totalmente irrelevante, porque não existe apego. E um ato realizado sem apego não cria mais karma. É simples. O Gita diz, satisfeito com o que chega que não foi solicitado, até o agir ele não tem limites. Bem, esta é uma visão geral desse sistema único, o Ashtanga Yoga, e da maneira como ele utiliza as práticas da renúncia e da purificação. Ao observarmos nossas próprias vidas em relação a esse sistema, começamos a apreciar a sutileza das práticas e a intensidade da nossa dança com todos esses sistemas de desejo que possuímos. Escolhemos um desejo e dizemos, bem, estou pronto para renunciar a este. E então paramos de realizá-lo por um tempo. E talvez ocorra o que aconteceu comigo e o meu vegetarianismo. Descobri que o assumi um pouco cedo demais. Tinha tropeçado nele. Ele não tinha brotado no meu interior. Eu não estava pronto para abdicar de comer. Somente queria estar pronto. Mas ainda havia muita coisa dentro de mim. E voltei a comer carne. Mas quando somos atraídos para elas, começamos a praticar as purificações que sentimos. Nos libertarão do material óbvio que sabemos que nos mantém apegados. Iniciamos a purificação porque nos parece correto realizá-la.
E quanto mais leves as nossas vidas ficam, mais o nosso trabalho interior pode prosseguir. Iniciamos a purificação porque, se as águas estiverem muito revoltas do lado de fora, poderemos prosseguir com o nosso trabalho interior. Se estivermos dilacerando pessoas, se estivermos odiando essa pessoa e sentindo luxúria por outra, se formos tomados pela ganância, pela paixão e pela ira, realmente será difícil meditar. Será difícil, sobre essas condições, acalmar a mente e abrir o coração. E então damos início ao trabalho da purificação. Se quiserem jogar um pouco mais com a prática da renúncia, escolham um desejo com o qual se deparam todos os dias. Podem decidir qual deles. Desejo de comer alguma coisa, desejo de fumar um cigarro, qualquer um que vocês escolham. Escolham algo com o qual vocês se deparam todos os dias. Digamos, por exemplo, uma xícara de café de manhã. E por um dia, suprimam-no. No dia seguinte, tomem mais o que geralmente fariam. Tomem 2 xícaras de café. Comecem a estudar as suas reações. Notem a diferença nos seus sentimentos em relação ao desejo no primeiro dia e no segundo. Talvez, em outro momento, vocês escolham 2 desejos com os quais trabalharão. Um dia suprimam um e satisfaçam duplamente o outro. E depois invertam as escolhas. Tentem ficar bem atentos ao que se passa em suas mentes sobre isso. Se mantiverem um diário, façam anotações. Comecem a se relacionar com seus desejos como algo que podem investigar, e não como coisas que lhes sugam totalmente durante todo o tempo, coisas que os consomem. Iniciem um relacionamento amigável com os seus desejos. Joguem com eles no lugar de serem sempre dirigidos por eles. Os desejos podem ser divertidos se os observamos em vez de reagir mecanicamente a eles. O jogo da renúncia e da purificação é um experimento sobre a rapidez com que poderemos nos desembaraçar de permanecer atados aos nossos sistemas de desejo. Notem que não é uma questão de se livrar dos desejos. Não compreendam errado. Confiem em mim, os desejos não vão embora. Estaremos somente afrouxando a sua pressão sobre nós, compreendendo mais sobre eles, para que possamos vê-lo em algum tipo de contexto. A renúncia é semelhante ao restante das nossas práticas. Estamos comprometidos com um tipo de sistema de degustação. Experimentamos várias práticas e nos perguntamos: estou pronto para esta? Ficamos em silêncio e ouvimos. Então tomamos a decisão de renunciar, ou de prosseguir por um tempo com as coisas como elas estão. Trazemos o máximo de consciência que conseguimos reunir para cada sistema, sem ficarmos tensos com isso. Simplesmente continuamos a viver conosco, tão honestos e conscientemente quanto pudermos. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.